Vamos orar um pouco mais, irmãos. Feche seus olhos mais um pouco. Qual é a sua expectativa nessa noite? O que te trouxe até aqui? Por que você veio? Respire bem fundo. Sinto que existem pessoas que estão com pensamentos atribulados agora. E nós queremos declarar no poder do Espírito uma ordem para que todas as vozes no seu interior se calem, que você ouça a voz do Senhor. Não é a voz do pregador, porque você não precisa de mais um sermão. Você precisa da voz do Senhor, a que transforma. A voz do Senhor capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia no seu interior: se eu tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? E responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Aleluia. Nós vamos aprender nessa noite quando a fé supera o medo. Aquilo que Jesus fez com aquela mulher, Ele é poderoso e Ele é o mesmo para fazer as mesmas obras aqui neste lugar nessa noite. Eu não sei qual é o tipo de hemorragia que talvez você chegou aqui padecendo dela. Pode ser que você já tenha procurado em vários lugares, pode ser que você já tenha procurado vários conselhos, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai sair daqui dessa noite livre desse teu mal, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o tempo vai passando e parece que com a modernidade, com as eras indo para o fim, para o tempo onde o Senhor retornará, parece que as coisas ficam piores. Estamos enfrentando uma pandemia. Quem já imaginou que isso ia acontecer? Cada hora algo novo acontece para nos amedrontar, para nos assustar. O medo não começou agora com a pandemia.
O medo na humanidade não começou alguns anos atrás, algumas décadas. O medo na humanidade começou no Jardim do Éden. Começou com o homem tendo medo de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles pela primeira vez experimentaram o medo de Deus, o medo e a vergonha e a culpa. O pecado, ele trouxe esse mal, acionou esse dispositivo na alma do homem. Um dispositivo do medo, ele vem para tentar nos proteger, para que a gente possa se precaver contra acontecimentos futuros. A questão é que nem sempre esses acontecimentos existem ou existirão. Então existem pessoas que padecem de um medo que não é real, onde o perigo não é real. E se a gente fosse fazer uma lista dos medos que existem, nós poderíamos talvez passar a noite inteira aqui juntos e a gente não conseguiria dissecar todo esse assunto, toda essa lista. Mas pelo menos 3 realidades nos fazem suplantar o medo. Pelo menos 3 remédios. Um deles é o amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora diga para o seu irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu digo para o seu irmão, Deus é amor. Amém? Segunda coisa, sonho. Quem sonha supera os medos para alcançar seus objetivos. Se você não tem um sonho, ou se você perdeu os seus sonhos, peça ao Senhor para renovar os sonhos em você. Porque um homem ou uma mulher sem sonhos é como um livro cheio de páginas em branco. E a terceira é a fé. Você pode mexer nessa ordem, mas pelo menos essas 3 realidades, elas nos fazem suplantar o medo. A fé supera todos os medos. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te, precipita-te, e assim será. A fé te faz ir além. A fé, ela mesmo que aceite uma gota de medo no seu interior, ela não te deixa paralisado num ambiente de medo. Então nós vamos aprender nessa noite, não apenas a respeito dessas coisas, mas sim de que maneira essa mulher superou o medo e o que ela alcançou quando a sua fé superou o medo. Nós conhecemos esse texto. Quantos aqui já ouviram esse texto alguma vez? Levanta a mão. Praticamente quase todo mundo dentro desse salão conhece esse texto, já ouviu esse texto, ou pelo menos já leu em algum momento esse texto. Se esse texto, irmãos, o que é maravilhoso na Bíblia é que não existe nada no acaso. E esse texto foi colocado em um capítulo, em um bloco de versículos, onde o evangelista ele vai escrever outros 4 assuntos além desse da mulher. O primeiro assunto é sobre o grão de mostarda que eu acabei de falar. Está nesse texto também. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, esse texto inteiro, esse bloco de assuntos, vem discorrendo a respeito da fé. O primeiro é o grão de mostarda. Depois, se você ler um pouquinho mais à frente, Jesus acalma a tempestade. Mais à frente, Jesus encontra o gadareno e liberta o gadareno. Mais à frente, a gente vai ver esse momento dele com a mulher com fluxo de sangue. E ainda à frente, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então veja bem, não é à toa que esse texto está aqui. Não é à toa que esses assuntos estão arrumados dessa forma. Fé. E depois fala de Jesus acalmando tempestade, depois fala de Jesus libertando, Jesus curando, Jesus ressuscitando. Presta atenção.
Esses assuntos eram os 4 maiores medos dos judeus. Primeiro, medo dos fenômenos naturais. Tinham medo dos fenômenos naturais, daquilo que poderia acontecer através dos fenômenos. Claro, porque eles viram muitos fenômenos naturais esquisitos. Eles viram a nuvem de gafanhoto, eles viram as pragas do Egito, eles viram a praga que veio sobre ele das serpentes, das víboras. Eles conheciam as histórias. Então fenômenos naturais amedrontavam o povo. E Jesus acalma a tempestade. E Jesus revela: acima dos fenômenos naturais, eu sou o Senhor. Você está aqui? Me ajuda a pregar. Amém? Depois Jesus vai à terra de Gadara, e um endemoniado que vive em sepulcros, e nós já falamos a respeito dele algumas vezes, ele vem, prostra-se aos pés de Jesus e diz: Jesus Nazareno, que temos nós contigo, porque vieste nos perturbar? Então aquelas pessoas de Gadara e os judeus tinham medo dos fenômenos também que tinham a ver com as trevas, aos espíritos imundos. Isso apavorava eles. Eles tinham medo, eles se preocupavam o que vai fazer, o que vai ser. Quando esse menino ninguém segura, já acorrentaram, ele arrebenta correntes, ele vive em meio a sepulcros, não há ninguém que possa detê-lo. Todo mundo ficava com medo quando ele gritava, todo mundo cortava a volta dele. Quando Jesus foi a Gadara, quando o barco parou em Gadara, eu imagino que os discípulos devem ter pensado: meu Deus, e agora o que vai ser de nós? A gente já ficou sabendo da história de um menino que tem aí, que ele arrebenta todo mundo, ele bate, ele é violento, é um espírito violento. E agora os discípulos já tinham vencido o medo dos fenômenos naturais, mas agora Jesus precisava provar outra coisa. Quando ele chega lá, ele não precisou dizer uma palavra, mas aquele menino com o espírito imundo se prostra aos pés de Jesus e reconhece o senhorio de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o Senhor da vida, da morte, dos fenômenos naturais. Jesus, ele é o Senhor no céu. Jesus, ele é Senhor acima do inferno. Jesus, ele é o Senhor acima da terra. Jesus é Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Os espíritos imundos têm que se prostrar ao nome de Jesus e recuar diante da ordem dele. Mas ainda precisavam mais. Eles tinham medo, sabe de quê? Da doença. Eles tinham medo de doença. Quantos aqui será que tem medo de ficar doente? Que morrem de medo de ficar doente. Meu Deus, ai Jesus, não sei o que seria de mim se eu pegasse coronavírus. Não sei o que seria de mim se eu pegasse. Meu Deus, que medo medo da doença. Era um dos medos reais que aquele povo sentia. Mas Jesus, ele cura uma doente sem encostar a mão nela, apenas com um toque dela na orla das vestes de Jesus. Querido, Jesus, esse mesmo Jesus está passando por aqui hoje. Mas sabe de uma coisa? Naquele tempo Jesus passou no meio de uma multidão e uma mulher foi curada. Por quê? Porque aquela mulher, ela teve ousadia de crer e tocar. Então diz para quem está do seu lado: a sua postura, a sua decisão, a sua fé em Jesus determinará o estado que você vai sair daqui hoje. E outro medo era o medo da morte. Já viu gente ter medo da morte? Morre de medo da morte. Jesus, quando está caminhando, quando acaba essa cena da mulher com fluxo de sangue, ele continua caminhando, e aqueles que estavam trabalhando na casa de Jairo chegam até ele e falam assim: sua filha já morreu, já era, não incomodes mais o mestre. Jesus falou: fica tranquilo, a menina está dormindo, apenas creia. Quero dizer para você uma coisa: você está vivo aqui porque eu estou te vendo, você está de pé, chegou aqui, mas pode ser que você esteja enfrentando realidades de morte no seu interior. Você sente que algumas coisas... Deixa eu te dizer, querido, Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar.
Eu quero dizer, não está morto dentro de você, só está dormindo, e Ele pode despertar hoje. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele tem as chaves da morte, do inferno em suas mãos. Aleluia. Ele é Senhor sobre a tempestade. Ele é Senhor sobre fenômenos naturais. Ele é Senhor sobre os espíritos imundos malignos. Ele é Senhor sobre a doença. Ele é Senhor sobre a morte. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Então aqui nós vemos que esses 4 tipos de milagres, eles são organizados didaticamente na palavra. E acontece escrito, o texto nos revela, os textos sagrados nos revelam, pelo menos 35 vezes onde acontecem esses tipos de milagres. 9 sobre a força da natureza, 6 endemoniados libertos, 17 curas físicas e 3 ressurreições, para provar que Jesus tem poder acima de todas as coisas. Tudo que você precisa é de Jesus. Irmão, a gente não precisa que a pandemia passe ou fique. A gente não, tudo que nós precisamos é da presença de Jesus, porque quando nós temos a presença de Jesus, com a pandemia nos cercando ou não, Ele nos garante vida acima da morte. Então, a história dessa mulher, ela vai nos ensinar aquilo que acontece quando a fé supera os medos. Em primeiro lugar, quando a fé supera os medos, nós conseguimos entender que Jesus é a solução quando todas as outras alternativas se esgotam. Veja, versículo 25. Essa mulher havia 12 anos que padecia de uma hemorragia e tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Quanto mais os anos passavam, quanto mais médicos ela ia, mais ela piorava. Quanto mais dinheiro ela gastava, mais ela piorava. Por que ela piorava? Porque além de piorar fisicamente, ela piorava emocionalmente. Eu imagino que muitas pessoas já devem ter chegado para ela e dizer: olha, você tem que ir a esse médico, esse é especialista, esse vai dar jeito, esse é da área que você precisa. E ela ia, gastava mais dinheiro e acabava a consulta, ela se medicava, ela tentava se tratar e nada acontecia. 12 anos de perdas, 12 anos tendo que viver também isolada, porque pela lei uma mulher que estava assim sofrendo uma hemorragia era considerada também impura. 12 anos no isolamento, 12 anos longe da família, 12 anos sendo discriminada pela sociedade, pela religião, 12 anos padecendo até conhecer Jesus. Porque quando chega em Jesus, tudo o que passou fica para trás e uma nova história começa a partir de Jesus. Jesus mudou a contagem cronológica da história da humanidade, e Ele quer mudar a contagem cronológica da história da sua vida e da minha vida. Aquela mulher conhece Jesus, ela ouve falar de Jesus, ela ouve que Jesus está passando ali, ela ouve a fama de Jesus, que Jesus estava curando, ela ouve que Jesus era Senhor acima, ela ouve a respeito da maravilha que aconteceu na tempestade, talvez já tinha ouvido também a respeito da libertação do gadareno e de outras pessoas que foram curadas. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu sobre a fama de Jesus e ela resolve acreditar que era possível ser curada a partir de um toque nele.
como você está aqui hoje? Volto a te perguntar, porque talvez muitas coisas já se esgotaram para você, muitas possibilidades já se esgotaram, as consultas se esgotaram, os aconselhamentos se esgotaram, as terapias se esgotaram, as possibilidades já se esgotaram aqui na terra. Eu preciso te dizer que se você crê, como essa mulher creu, você vai sair da dimensão das impossibilidades e vai entrar na dimensão da graça, onde todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Então, quando a fé supera o medo, ele entende que quando encontramos Jesus, ele começa uma nova história. Tudo se faz novo. Tem uma música de Fernandinho que diz isso: uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Tchau. Quantos creem nisso? Então coloca a mão no seu coração, fala: eu creio que Deus tem uma nova história. Diga: eu creio que a pandemia vai passar e uma nova história vai começar. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Tchau. Aleluia. Toma posse nessa noite em nome de Jesus. Fala pro seu irmão: toma posse nessa noite, meu irmão. Deus tem uma nova história para você. Isaías podia ter te botado para cantar, né? Podia ter te botado para cantar essa. Segundo lugar, a história dessa mulher nos ensina que quando a fé supera o medo, nos é revelada a maneira de se chegar a Jesus. Ei, filho, tá adorando? Tá adorando? Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Me deixa pregar, Benjamin. Irmãos, presta atenção. Como que essa mulher chegou até Jesus? Quem sabe? Sem olhar o texto, olha para mim. Como que essa mulher chegou até Jesus? Hã? Alguém falou rastejando, graças para falar rastejando, mas como que foi? Fala, gente. Foi pela frente? Foi pelo lado? Foi por cima? Foi por onde? Sabe por que foi por trás? É o lugar onde o medo nos coloca, sempre atrás. É o lugar onde o medo nos empurra, sempre para trás, sempre por último da fila. Havia uma distância entre ela e Jesus naquele momento. Jesus estava indo socorrer a filha de um principal da sinagoga, um príncipe da sinagoga. E ela quem era? Que nem o nome dela tem aqui. Ela não tinha, como alguns dizem, pedigree. Ela não tinha um sobrenome de respeito. Ela não tinha nem a simpatia da sociedade. Quem era essa mulher? Ela veio por detrás, porque o medo colocou ela para trás. Mas existiam duas coisas que estavam na frente daquela mulher.
Primeiro, a sua fé. Segundo, Jesus. Então a sua fé a levou até Jesus. A sua fé a fez superar o medo, a fez superar o sentimento de covardia, de incapacidade, aquela síndrome do vira-lata, do coitadinho, do que para mim não dá certo, do que para mim nada vai rolar, do que para mim é tudo é sempre mais difícil. É mais difícil, meu irmão, para você dar valor às coisas que Deus te faz conquistar. Se você está atrás por causa do medo, Jesus está passando lá na frente. Se você experimentar, deixar a fé exalar do seu interior e chegar até Ele, mesmo que seja por trás, Ele vai estancar toda a hemorragia em nome de Jesus. Ela fez uma oração no seu interior: eu só preciso tocar nele. Eu não preciso que ninguém me veja. Eu não preciso que ninguém me veja. Eu não preciso que ninguém fale o meu nome. Eu não preciso que ninguém conheça o meu nome. Eu só preciso tocar nele. É suficiente para ser liberado algo novo sobre minha vida. Sabe, talvez muitos que estão aqui, por causa dos seus medos, das suas dores, dos seus fracassos, o inimigo ou você mesmo disse para você que você é incapaz de se aproximar de Jesus, porque você não tem capacidade de se aproximar dele. Talvez no momento da adoração você se sentiu tão indigno, impuro. Quem é você para se aproximar de Jesus? Um indigno, um desconhecido, um impuro. Eu quero dizer que você não precisa de nada disso. Você não precisa de um nome conhecido. Você não precisa fazer obras maravilhosas. Você não precisa, Ele não exige isso de você. Tudo que Ele pede a você é que você se achegue a Ele com um coração quebrantado e contrito. E aí, com esse coração, quando você toca nele, é impossível não ser liberado o milagre. É impossível. Fala para o seu irmão: meu irmão, toque em Jesus com o coração quebrantado e tenha certeza que o milagre vai chegar. Essa fé vai te fazer superar os medos, e você vai conseguir se aproximar daquele que está esperando você com o seu amor e o seu poder. Amém? Terceiro lugar, a história dessa mulher nos ensina que quando a fé supera o medo, faz Jesus revelar o seu desejo de querer nos conhecer. O que isso quer dizer, pastor? Ela tocou nele, foi curada imediatamente. Jesus podia continuar andando, mas ele parou. Quem me tocou? Senhor, é uma multidão. Não sei se você percebeu, mas a gente não está na pandemia. A gente está podendo aglomerar e a gente está aglomerado. Tem milhares de pessoas te apertando aqui. Todo mundo te tocou, Jesus? Não. Tem um monte de gente aqui me apertando. Ai, meu Deus. Tem um monte de gente aqui me apertando, mas me tocar é diferente. Alguns estão aqui ao meu redor me apertando, não é porque creem em mim, mas é porque se acostumaram a andar em multidão. Mas teve alguém aqui que não estava acostumado e nem acomodado em andar em multidão. Alguém me tocou diferente e eu quero conhecer. E aquela mulher chegou até Jesus. Imagina, ninguém conhecer essa mulher. Quem conhecia não queria se relacionar com ela.
Jesus queria saber quem tinha liberado seu poder de cura, quem tocou de maneira diferente. E sabe, ele chegou aqui querendo saber quem o adoraria de maneira diferente nessa noite. Ele está à procura de quem toca nele de maneira diferente. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, se Jesus procura, é porque não está fácil de achar. Será que Ele pode te achar nessa noite? Alguém que adora diferente, alguém que toca diferente, alguém que Ele não resiste. E sabe, a palavra para você é que hoje Jesus quer continuar te conhecendo muito além de um toque. Muito além de um toque. Porque o toque é apenas o começo, não é o final. O toque é só o começo. A partir do toque vem o conhecimento. A partir do conhecimento vem a intimidade. Diga comigo, tudo começa. Diga mais alto, tudo começa com o toque. Mas não para no toque. A partir do toque vem o conhecimento e a intimidade. Amém? Eu falo com o seu irmão, Jesus quer te chamar pelo seu nome. Quarto e último lugar, a história dessa mulher nos ensina que quando saímos da dimensão do medo pela fé, encontramos nosso verdadeiro lugar. Não é no final da fila, não é do lado, não é em cima, não é na frente, é na presença de Jesus. Versos 33 e 34, Jesus, quem me tocou? E a mulher vem trêmula, atemorizada, para a presença dele. Foi eu que te toquei. Agora você está no lugar certo. Mas por que essa mulher ainda estava com temor e tremor? E primeiro porque o poder que foi exalado, foi liberado de Jesus para a vida dela, estava mexendo com todas as estruturas da sua vida. Por isso ela tremia. E sabe o que Jesus quer fazer hoje? Ele quer estremecer toda a sua estrutura interna. Ele quer fazer você chacoalhar por dentro. Ele quer fazer você sair daqui se sentindo chacoalhado. Ele quer fazer você chegar na sua casa tremendo e temendo, não aos homens, não à pandemia, mas à sua presença e ao seu poder que é liberado sobre todos aqueles que creem em seu nome. Então faz assim com a sua mão, faz mais forte, fala assim: Jesus, pode me fazer tremer, pode me chacoalhar, porque eu quero viver na tua presença. Aleluia. Era para eu mandar você chacoalhar o seu irmão, mas a gente não está podendo ficar se tocando. Então ela estava trêmula por isso, estava mexendo em tudo. E ela estava trêmula simplesmente porque ela estava na presença do rei de Israel, do rei de Roma, do príncipe de Israel, do príncipe de Roma. Sabe por que ela tremia? Sabe por que havia um temor? Pela mesma maneira que quando a gente sobe aqui para pregar, às vezes a gente treme, a gente toca, treme, a gente vem para cá, treme, a gente fecha os olhos para adorar, a gente começa a tremer. Sabe por quê? Porque a gente não está na presença do presidente Jair Bolsonaro, a gente não está na frente da prefeita Fátima, a gente não está na frente da Câmara dos Vereadores Municipal, a gente está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que criou a terra e tem tudo, as galáxias na palma das suas mãos, daquele que contou cada estrela do céu, daquele que colocou limite nos mares, daquele que estendeu com palma a terra. Diante dele toda a terra precisa tremer. Se ela tremia. Mas quando você teme diante de Jesus, aquilo que faz o seu interior chacoalhar
pela presença dEle, derruba todos os seus medos. É impossível não tremer na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, aquela mulher fez diferente de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram medo e o medo os fez correr. Aquela mulher temeu e o temor a fez se aproximar. Adão e Eva correram para se esconder e se abrigar. Na verdade, eles perderam o abrigo. E aquela mulher correu para ele e finalmente encontrou o abrigo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do descansará. O seu lugar nessa vida é a sombra do Onipotente. Ali a sua alma vai encontrar descanso. Ali você vai encontrar descanso. É na presença dEle. Esse é o seu lugar. Quer saber qual é a prova que essa mulher encontrou seu verdadeiro lugar? Agora veja comigo esse versículo, versículo 34. Você precisa ler isso. Quer saber qual é a prova que essa mulher encontrou seu verdadeiro lugar? A boca de Jesus vai responder. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos aqui. E Jesus afirmou: de novo, minha, esse é o seu lugar, filho de Deus. Você encontrou seu lugar. Você era uma mulher que andava atrás da multidão. Você era um homem que andava atrás da multidão. O seu medo te afastou de mim, mas a sua fé superou o seu medo e te trouxe para o seu verdadeiro lugar e a sua real condição de que? Filho de Deus. Jesus está dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai e seja livre desse mal, desfrutando para sempre da minha presença. O Abba quer te abraçar nessa noite. Eu encerro, irmãos, dizendo que ela realmente tocou na orla das vestes de Jesus, mas o verdadeiro toque foi de Jesus na vida dela. Quando as possibilidades se esgotaram, sua fé fez encontrar Jesus. Sabe, o lugar da sua fé superar o medo é na presença de Jesus. Quer saber a boa notícia? Ele está presente nesse lugar. Então hoje é a noite de você ser livre. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Hoje é dia da sua fé te fazer superar seus medos, tocar em Jesus e ser tocado por Ele, tocar nele e sair de trás da fila. Tocar nele, experimentar o fluir do seu poder, da sua manifestação, e se colocar no lugar que Ele separou para você, o lugar de filho, de filha, amado, amada. Ah, Jesus, sei que o Senhor está aqui.